E então você está lá batalhando, trabalhando muito naquele projeto, um projeto complicado, cheio de intempéries, com muitos problemas, bons e maus momentos, né? Um projeto pesado, difícil e demorado. E então o chefe do seu projeto ele chega para você e diz: olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que você está indo muito bem no projeto. A má notícia é que quando o projeto terminar, não vai haver nenhuma recompensa para o seu trabalho. Ok? Aí seu chefe desaparece. Frente a essa má notícia do seu chefe, o que é que você faria? Eu poderia estar aqui falando da Dilma, da Copa, da Sherazade, mas não, eu estou aqui para te matar. Mas calma, é só no campo das ideias. Eu vou falar uma opinião que há um tempo que eu quero dizer, apesar de eu estar um pouco saturado de falar desse assunto, mas é algo que eu nunca falei e eu gostaria de deixar registrado isso também. Bom, essa historinha que eu contei, o que você faria nessa situação? Bom, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu sairia desse projeto imediatamente. Ou me demitiria ou pediria para trocar de projeto, né? Não faz sentido nenhum você estar trabalhando, batalhando num projeto que não vai ter uma recompensa no final, seja reconhecimento, seja aumento de salário, né? Ou seja o seu próprio salário, né? Tem que ter uma recompensa. Se você ficar sabendo que não vai ter uma recompensa, é óbvio que você vai querer sair daquele projeto. Mas tem uma coisa que eu não contei nessa história. Suponha que esse projeto que você está batalhando, trabalhando, é um projeto muito grande e esse projeto se chama Sua Vida. A parte fictícia dessa história é que essa história do chefe chegar e te dizer que não tem nenhuma recompensa não aconteceu. Mas suponha que ela acontecesse. Né? Suponha que Deus, se ele existisse, aparecesse agora e dissesse para você: olha, eu até existo, mas vida eterna não existe não. Quando você morrer, acabou. Não vai ter vida eterna, não vai ter uma outra vida depois. Acabou essa vida, acabou. Bom, é claro que nessa analogia que eu fiz existe uma diferença de atitude que é a seguinte: não é uma boa solução você mudar de projeto, porque mudar de projeto, você não sabe se tem outro projeto, né? No caso de um projeto, de um trabalho qualquer, você pode muito bem mudar de projeto. Você sabe que se você sair de um projeto, você vai ir para outro. Você pode se demitir e conseguir outro emprego, você pode pedir outro projeto. Você sabe que existem outros projetos. No caso do nosso projeto de vida, a gente não sabe se tem outra vida depois. Pode ser que exista, mas a gente não tem essa certeza. Então, suicidar, nesse caso, não é uma boa solução. Então, para completar a minha analogia, suponha que naquele projeto inicial você não tem a opção, ou a opção de trocar de projeto não é uma boa opção. O que você faria se você soubesse que não vai ter uma recompensa no fim? Suponha que você está sofrendo, você está trabalhando muito. Em geral, o saldo daquele projeto não está bom, você não está curtindo tanto, você não está vivendo direito por causa daquele projeto. Né? O que você faria se você soubesse que não tem uma recompensa e que você não pode trocar de projeto? Bom, no fim das contas, o que eu estou perguntando aqui é: o que você faria se soubesse que não existe nada depois da nossa vida? É de fato muito chato imaginar que o fim do nosso projeto vida não vai ter uma continuação. Isso é muito frustrante pra gente, né? Porque a gente se sente como se a gente estivesse batalhando, 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 e aí chega no fim e não recebe nada em troca. E eu acho que é isso exatamente que acontece com a maioria das pessoas que acredita em vida após a morte. E é engraçado dizer que até mesmo no grupo de ateus, tem muitos ateus que acreditam em vida após a morte. Isso é muito engraçado. Ou seja, quem não acredita em vida eterna é uma minoria da minoria, né? Que não acredita em algo depois. E eu acho que é lógico as pessoas terem essa tentação de acreditar na vida eterna, porque a nossa vida realmente não é uma coisa fácil. Não é sempre, a gente não está sempre bem, a gente não está curtindo 100%. Né? E eu acho que nos dias atuais a maioria das pessoas sente como se a vida não estivesse retornando o suficiente para elas. Então elas pensam assim: bom, se nesse projeto que eu não estou recebendo o retorno que eu mereço, eu espero que depois eu tenha esse retorno. Então muitas pessoas vivem a vida inteira achando que o retorno vai vir depois. E isso eu encaro como se fosse uma forma de se acomodar na vida. Né? Não é que isso seja terrivelmente ruim, não. Mas eu acho que é um pouquinho ruim, porque quando a pessoa se acomoda e ela imagina que vai ter uma recompensa depois, ela acaba se esforçando menos para a vida que ser melhor. É por isso que eu acho que, agora eu estou falando aqui mais, não estou nem falando dos religiosos fanáticos, eu estou falando dos ateus e das pessoas que acreditam em alguma coisa. Eu acredito que ser ateu é um pouquinho melhor do que quem acredita em alguma coisa, porque as pessoas que acreditam em alguma coisa, ela vai se esforçar menos porque ela acha que depois vai ter mais alguma coisa. Mas quando você encara a triste realidade de que talvez não haja nada, se tiver uma vida depois, é lucro para mim. Agora, se não tiver, porra,
deixa eu fazer a minha vida o melhor possível. Porque se eu estou preso num projeto que eu não vou ter uma recompensa depois, então deixa eu criar a minha recompensa durante o projeto. Essa é uma coisa que as pessoas que acreditam em vida após a morte não sentem. Então, assim, eu sou muito grato a mim mesmo por não acreditar em vida eterna. Porque quando eu não acredito, eu boto todos os meus esforços para ganhar a minha recompensa agora. A minha vida é a minha própria recompensa. Esse vídeo pode parecer meio autoajuda, é um pouquinho também, mas eu só queria deixar clara essa minha opinião, né? Às vezes eu caio em muitos debates com pessoas que não são tão religiosas e elas ficam falando que é besteira eu achar que é melhor ser de um jeito ou de outro, mas eu discordo. Eu realmente acho que é melhor ser ateu do que acreditar em alguma coisa, porque o fato de você não estar esperando uma coisa depois te faz viver melhor agora, te faz pensar mais no seu bem-estar, em você viver bem, em você ganhar o seu salário agora e não só depois que você morrer. Porque talvez depois que você morrer, você não vai ter nada. Muita gente argumenta e fala assim, Diego, mas se não tiver nada depois, você já vai estar morto mesmo? Então, não se esqueça, o que eu quero dizer é que assim, a forma como você pensa a respeito da vida após a morte não faz diferença nenhuma depois da sua morte mesmo. Porque se não existir, você não vai saber, concordo. E se existir, você vai estar lá. Então, assim, isso eu não discordo dessa parte, né? Realmente a forma como você pensa não influencia no depois da sua vida, mas influencia na sua vida, na forma como você está vivendo agora, né? Se você encarar imaginando que não vai ter nada depois, isso muda um pouco a sua vida, assim. Você vai pensar mais em você, você vai pensar mais no agora, que é muito melhor, ao invés de se acomodar na parte ruim da vida e falar, eu estou sofrendo, mas eu tenho certeza que eu vou para o céu. Talvez você não vá, e aí você está aí acomodado, sentado na sua cadeira, achando que sofrer é bacana, achando que o projeto tem que ser difícil mesmo, sendo que ele pode ser fácil, sendo que ele pode ser quase sempre legal. Não vou falar 100% legal, mas ele pode ser muito mais legal do que você está imaginando. Talvez basta você encarar a triste realidade de que talvez não tenha nada depois. Bom, acho que era isso mesmo. Me segurei bastante essa semana para não falar da Dilma e da Sherazade, mas deixa para um momento que eu tiver com menos preguiça desse assunto. Estou com vontade de falar, mas ao mesmo tempo com preguiça. E aí eu sempre tenho esse papo do ateísmo para falar, que eu curto bastante. Acho mais ameno até falar de política. Um abraço e até o próximo vídeo.